Olá, meus queridos, graças e paz. Nós vamos aqui nesse vídeo falar um pouco sobre os 7 reis e os 7 papas. Há uma grande falácia aí sobre que esses reis, os 7 reis do Apocalipse, seriam os 7 papas, depois do acordo de Latrão. Mas será que isso tem fundamento bíblico? Então, nesse vídeo, eu quero trazer aqui um entendimento acerca do que as Escrituras nos afirmam e deixar as falácias de lado. É mesmo, porque aqui nós não andamos por falácia, nós abrimos os escritos e buscamos as referências na história, né, para comprovar os fatos. Então, o tema desse vídeo é este: 7 papas ou 7 reis? Quem foram eles? Então, vamos ao vídeo. Pesquisas afirmam que já existiram 266 papas. O próximo será o de número 267. O falado Tratado de Latrão, 1929, por Pio XI, relata algo sobre essa lista dos papas. Então vamos ver esses 7 papas, que seria o primeiro aí, o Pio XII, que aí teve o seu mandato aí por 19 anos. Depois vem o segundo, João 23, o chamado Papa da Paz, teve aí seus 4 anos. Depois, em terceiro, Paulo VI, 15 anos. Depois vem João Paulo I, 33 dias. Seria esse aí o dos reis do Apocalipse, né? Que teve o seu pouco tempo de reinado. Porém, meus queridos, aqui já não bate com o Apocalipse, porque 5 já reinava. 1 ainda existe. Vamos ver essa leitura mais à frente e você verá que essa base papal não fecha a conta. Seguindo aí a lista papal. Em quinto, o quinto papa foi João Paulo II. Teve aí o seu mandato aí por 26 anos. Depois vem Bento XVI, que é o papa alemão, 7 anos, o qual renunciou, né? E depois o sétimo, Francisco, 12 anos, que foi o mais recente aí, que faleceu. Apocalipse capítulo 17 diz: são também 7 reis, 5 já caíram, passado, né? 1 ainda existe, e o outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, versículos 7 ao 11. Olha aí. Então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admirastes? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando os virem a besta. Porque ela era, agora não é, contudo virá. Verso 9. Agora é preciso sabedoria. É preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Verso 10. Significam também 7 reis. São comparações. São comparações de uma só coisa, né? 5 deles já caíram. 1 ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá permanecer durante pouco tempo. Não é o Papa lá de 33 dias, não. Verso 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perfeição. Então, meus queridos, aqui já diz, né? São reis. Papa nunca foi rei. Papa pode ser aí um monge, o mais falado aí, um monge ou um líder religioso, mas rei não. Aí alguém pode dizer assim, mas
O Vaticano é um Estado, mas isso foi depois de 1929, no Acordo de Latrão. Antes não. Antes não era reconhecido como Estado. Agora, meus queridos, vamos falar dos 7 reis. Os papas já estão descartados, né? Em Apocalipse, capítulo 17, do 10 a 11, diz-se: e há 7 reis, 5 já caíram. Eu estou repetindo aqui, meus queridos, para os irmãos verem que a leitura não tem nada a ver com os papas, né? Um existe, outro ainda não veio. E quando vier, convém que continue por um pouco de tempo. Ou seja, quando João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, verso 5, 5 imperadores já haviam reinado. E quem reinava na época de João, no momento da escrita, era Nero César. Então, resta saber quem são esses 7 reis. Sabemos que o primeiro deles foi Júlio, depois dele Augusto, depois Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba e Vespasiano. Os 5 primeiros morreram. O 6º é Nero, que ainda está vivo na época da revelação do Apocalipse, pois João diz que ele ainda existe. O 7º é Galba, que substituiu Nero no trono, né, quando este, Nero, cometeu suicídio. Os irmãos, está tudo na história isso aí. Então, de fato, Galba governou por apenas 6 meses. Pouco tempo, em vista dos outros. Não é, como diz lá o Papa, lá, 33 dias. Não, 6 meses, durante pouco tempo, conforme profetizado em Apocalipse. Então, nós sabemos que Nero governou o mundo antigo de 54 a 68 DC. Ou seja, antes da queda do templo, em Jerusalém, se Nero era o imperador vivo, então o Apocalipse deve ter sido escrito antes de 70 DC. E esta evidência, ela é poderosa. Então, a igreja em Filadélfia, ela recebeu a mensagem de que seria guardada da hora da tentação, que viria sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Todo mundo era o mundo romano civilizado daquela época. Sabemos que, historicamente, a primeira tentação sobre a igreja foi dada por uma ordem imperial de Nero. Os cristãos daquele período sofreram muito, mas muito mesmo na mão desse tirano. É porque os irmãos não recorrem à história para saber os fatos. Está tudo registrado, viu? Então, como Nero reinou até 68 DC, o Apocalipse deve ter sido, foi escrito, né, antes desse período. Há uma nota sobre a datação do Apocalipse. Eu sei que nós estamos falando do papado, dos reis, mas é bom saber isso aqui também. Essa frase está em Clementes de Alexandria, em Quem é o Homem Rico, seção 42. Clemente de Alexandria foi um escritor teólogo, apologista e mitógrafo cristão grego nascido em Atenas. Ele diz: após a morte do tirano Nero, ele, João, foi removido da ilha de Patmos para Éfeso. São relatos históricos, né? Então, João, ao escrever a carta por revelação, ele menciona algo relacionado ao templo como ainda de pé e não destruído junto com a cidade, porque a cidade e o templo foi destruído. Se o Apocalipse foi escrito depois de 70, João não teria que mencionar algo a respeito? Então vejamos a passagem bíblica que fala do templo. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e pondo-me em pé, o anjo disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa de fora o átrio, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade, que é os soldados romanos, né? Pisará a cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém.
por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Então, a questão-chave a considerar é esta. A qual templo João está se referindo? Primeiro, ele nos dá a localização geográfica do templo. Segundo as Escrituras, essa expressão é uma referência a Jerusalém. O profeta Isaías disse: desperta, desperta, veste-se de tua fortaleza, ó Sião. Veste as tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Isaías capítulo 52, verso 1. Daniel capítulo 9, verso 24. Mateus capítulo 4, verso 5. Capítulo 27, verso 53. O versículo 8 do Apocalipse 11 deixa claro que a cidade santa é Jerusalém. E jazerão os seus cadáveres na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Onde ele foi crucificado, meus queridos? Apocalipse capítulo 11, verso 8. Então, a cidade onde Jesus foi crucificado era Jerusalém. Portanto, é ao templo de Jerusalém que João se refere, para reforçar o argumento de que o templo ao qual João se refere é o templo de Herodes. Apocalipse capítulo 11, verso 2. E comparamos com Lucas, capítulo 21, verso 24. Olha só, Apocalipse 11, 2. E deixa de fora o átrio, que está fora do templo, e não o meças. Por quê? Porque foi dado aos gentios, e a cidade santa será pisada durante 42 meses. Agora, olha a comparação aí com Lucas, capítulo 21, verso 24. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Está bem explicado. Uma comparação de Apocalipse com Lucas. Então, o paralelo entre as duas passagens que foi lida agora não é mera coincidência. João está dizendo a mesma coisa que Jesus disse sobre a destruição de Jerusalém e a queda do templo de Herodes, que está lá no versículo 6 de Lucas. Ambos os textos dizem que a cidade santa será pisoteada pelos gentios. Então, é difícil não ver em Apocalipse um forte paralelo com o discurso de Jesus sobre a destruição do templo de Jerusalém, que está relatado em Mateus 24 e Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Então, João não está falando aqui de um futuro templo que será reerguido, talvez não sei quando. Agora, se a evidência textual aponta para o templo de Herodes em Jerusalém, então esta profecia, com certeza, tem sido cumprida, pois o templo que estava localizado em Jerusalém era o templo judaico. Então João está falando deste templo, não de um templo que seria erguido ainda. Não, está falando desse templo, que era esse templo que estava de pé quando João esteve na ilha de Patmos. O templo judaico, que ainda estava de pé em sua época. Então, na verdade, em nenhum lugar do Apocalipse é dito que o templo judaico já havia sido destruído. Se o templo judaico já havia sido destruído na época em que João escreveu o Apocalipse, então seria muito estranho, não é mesmo? Que era o ícone judaico. Como que João não iria falar algo sobre o templo caído? Então, seria muito estranho, que ele não tivesse mencionado um evento tão significativo para João, que era um judeu e conhecia o poder simbólico que o templo tinha. Então, meus queridos, está aí a Bíblia, os escritos, as profecias do Apocalipse, que foram direcionados às 7 igrejas da Ásia, mas que os pseudos mestres
da escatologia futurista, né? Os teólogos aí de renome, porque tudo isso aí, meu querido, gera receita para eles. São muitos teólogos vendendo seus livros, e sempre que acontece algo aí com o mundo, né, o mundo não pode nem gemer, que já diz, olha, bem que está escrito, né? Não, não está escrito, foi escrito para a época, né? Mas eles estão futurando. Quanto mais eles conseguem levar isso para frente, mais eles estão enriquecendo. Porque, de certa forma, isso prende as pessoas dentro desses locais. Então, meus queridos, querendo ou não, o império sustentado aí, esse império sistema religioso, ele está firmado no terror, no medo, na ameaça. Então eles precisam prolongar isso. Quanto mais eles conseguirem prolongar isso, mais eles vão enriquecendo. Por isso que eles não querem pregar a verdade. A verdade, para eles, tem um custo. Eles vão perder esse custo. Então eles não querem. Então por isso que eles preferem andar na mentira, futurizando algo que já aconteceu. Se eles não creem nem na história e nem na Bíblia, o que se pode esperar dessa turma, né, meus queridos? Então, fico aqui. Né? Espero que os irmãos possam desfrutar desse vídeo. Temos também o canal aí do YouTube, canal Removendo o Véu Mosaico. Peço aos irmãos que dêem uma fortalecida lá. Se não é inscrito ainda, faça sua inscrição. É de graça, você não vai pagar nada por isso. E fazendo isso, você ajuda essa palavra a correr. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos aí. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.